Neemias, capítulo de número 3, por favor. Se você não abriu, abra. Só para a gente poder se situar do que estamos tratando. O versículo de número 28, diz assim: Desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Quando se fala de animal, se refere a duas coisas. Uma, ou trabalho, a outra, carga, peso. Porque geralmente é sobre animais que vêm essas duas coisas, tanto trabalho quanto carga. Não sei se você prestou atenção, mas essa é a terceira porta da qual nós falamos aqui até agora, que de todas essas portas que a gente já comentou, 3 portas dessas, quem fez a restauração foram os sacerdotes. A primeira, que nós falamos que é a porta das ovelhas, que na nossa Bíblia fala gado, mas é a mesma coisa, foi o sumo sacerdote com sua família que restaurou ela. Depois nós vemos a porta da fonte. Nós falamos sobre ela aqui, na semana passada foi o quê? Foi as águas. Foi há 2 domingos atrás aí. Nós falamos sobre a porta da fonte. Foi os sacerdotes que também restauraram ela. E essa terceira porta, que hoje é aqui, a das cargas, foram também os sacerdotes que fizeram uma restauração destas portas. Essas 3 portas, então entenda bem. A entrada para nós no reino de Deus, a porta que abriu para que, como ovelhas, sejamos recebidos pelo Senhor, foram os sacerdotes que restauraram. É por isso que em João 10, o Senhor Jesus, ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Na nossa Bíblia aqui em Neemias, se você não leu, leia, que você vai ver. Quem restaurou essa porta foi o sumo sacerdote. Lá em Hebreus, capítulo de número 10, é Hebreus 10? Não é 10. Me parece é 7 ou é 8. Ele diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, ele que veio abrir a porta para que nós possamos receber, sermos aceitos diante de Deus como ovelhas. Foi ele que veio restaurar essa porta para a gente, que é a salvação, que é para a gente poder ter um encontro com Deus. Para nós nos tornarmos de Deus, nós temos que passar por esta porta que o sumo sacerdote, que é Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, ele fez por nós. A segunda porta que os sacerdotes restauraram, até aqui nós estamos mostrando, foi a fonte, de onde nós devemos receber, de onde nós devemos ter a nossa dependência, onde nós buscamos, onde nós somos ali refrigerados, onde nós somos ali alimentados, essa é a nossa fonte, é Deus, de onde nós temos o sustento. E hoje nós vamos falar sobre essa das cargas, que é o peso, que muitos de nós, às vezes, embora somos de Deus, mas mesmo assim estamos debaixo de fardos pesados. Por isso que em Mateus 11, 28, Jesus diz: todo aquele que estiver cansado, oprimido e sobrecarregado, venha a mim. Você pode ver que a pessoa,
embora ela esteja oprimida, embora ela esteja cansada, ela só vai a Jesus quando ela não suporta mais, quando não aguenta mais. Nós não tínhamos que esperar chegar a uma situação como esta, para podermos ir a Ele, mas a gente espera. Enquanto o negócio não fica ruim mesmo, a pessoa não toma atitude de se livrar daquilo ali. E eu quero só dizer para você, enquanto você estiver aguentando carregar, você mesmo não vai sentir a necessidade de se livrar do que você carrega. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que deve, mas eles dizem assim, o bom é não fazer dívida, mas a pessoa deve e diz assim, não, mas o que eu devo está dando para mim pagar. O meu salário, né, eu estou cobrindo tudo, só não está sobrando nada, mas está dando. Então, em outras palavras, você está aguentando carregar. Você está suportando esse peso. O bom seria a gente não ter que comprar a prazo, que é o que a Bíblia diz. A ninguém devais coisa alguma. Mas como nós estamos conseguindo fazer, então nós fazemos e fazemos desta forma. Não. Afinal de contas, eu estou comprando, mas estou pagando. Mas está apertado. Mas como estamos pagando, nós não damos muita importância. Para nós, tá bom. Tipo assim, eu tenho uma doença no meu corpo, mas o remédio ameniza o problema da doença comigo. Então, de tudo eu não estou tão ruim, porque afinal de contas eu tenho uma doença, mas o remédio está me dando condições de prosseguir com a minha vida. Bom seria que eu não precisasse do remédio, que eu ficasse livre da doença. Mas como eu estou tomando medicamento e estou me dando bem, então automaticamente eu também me conformo de conviver com a doença. Ontem, por exemplo, no jornal, eu vi uma garotinha, se não me falha a memória, foi de Minas Gerais, 8 anos de idade que a menina tem, e ela mesma aplica insulina no corpo dela. Aquilo dá uma tristeza, irmão, em qualquer um. Dá uma dor na alma, você vê um negócio daquele ali, e a pessoa, a menina já nasceu com aquele problema. Mas, tudo bem. É uma reportagem que fizeram sobre a falta de insulina, né, nos locais, porque o governo dá, mas estava em falta. E a mãe estava com dificuldade de comprar essa insulina, mas a pessoa faz isso. Bom, eu tenho problema, mas está dando para levar. Mais ou menos assim, pastor, lá em casa a gente se pega. Eu me pego com a minha mulher, a gente briga, mas depois a gente se entende. Mas você acha que até quando isso vai assim? Se pegando. Não, mas a gente volta normalmente, a gente faz as pazes. E você acha que até quando isso vai durar assim? Vai chegar uma hora que isso vai cansar. E quando cansar, a pessoa vai embora e não vai querer voltar mais. Porque quando a gente cansa, é quando a gente chuta o balde. Por isso que eu estou falando com você que tem cargas que parecem ser suportáveis. Afinal de contas, Jesus não fez a ninguém para carregar carga nenhuma, nem emocional, nem física, de ordem alguma. O ser humano não é para isso. Deus não criou a gente para isso. Mas essas cargas, quando elas são possíveis de serem carregadas, elas são aceitas. Tipo assim, o nosso país, por exemplo, tem uma carga violenta tributária, mas nós carregamos isso. Por que que nós carregamos? Principalmente, irmão, deixa eu falar com você uma coisa. Quem vai mudar a nossa nação não é o PT nem o PSDB, tire isso da sua cabeça. E quanto à igreja, e não é fazendo protesto, indo para a rua, pedir impeachment, pedir isso, pedir aquilo, que vai mudar a situação, não.
o que governa o nosso país, infelizmente, não são só homens. O que governa o nosso país são forças espirituais do inferno para sufocar e destruir o ser humano. Porque você vai nos hospitais, não tem nada. Você vai nas escolas públicas, está julgada. Professor mal remunerado, as escolas julgadas, destruídas, mas os mesmos poderosos de sempre estão aí no poder, como a gente vê todos os dias, sendo acusados de desvio de verbas. Se tem verbas para desviar, não teria verbas para construir, para equipar os hospitais, para equipar as escolas, para remunerar bem os professores. Não teria coisa suficiente? Tem! Agora deixa eu fazer uma coisa com você. O que Jesus disse que veio para roubar, matar e destruir? Foi o PSDB, o PT, o PMDB? O que ele disse que veio para roubar, matar e destruir? É ele que está fazendo isso com o nosso país. E está fazendo com a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a carregar a carga. Colocou nas nossas costas e a gente carrega, porque afinal de contas, não estou muito bem não, pastor, mas graças a Deus estou pelo menos vivendo. Amém. As coisas não estão dando muito certo para mim não, mas estou indo. Pois é. Nós precisamos urgentemente nos livrar o quanto antes daquilo que pesa, porque o que pesa hoje... Faça favor aqui, meu filho, você que é forte. Venha cá, você mesmo. Tem um tempão que você não está aqui. Pega essa vasilha para mim, por favor. Deixa ela cair não, viu? Só tem essa. Está pesado? Vira lá para o povo. Está pesado aí? Um pouco. Mas dá para suportar. Dá, sim. Ok. Então eu vou falando aqui e depois eu volto contigo, tá bom? Não, calma aí, moço. Calma aí. Não se irrite. Não deixa minha vasilha cair, não. Isso é exercício. Olha só. Mas ele falou que dá para suportar, não falou? Falou ou não falou? Ainda dá ainda? Dá uma meia hora. Uma meia hora. Tá animado, irmão. Eu vou marcar 5 minutos para ir voltar nele para ver se ainda tem mais 25 minutos ainda. Vamos lá. Então, veja bem. Deuteronômio, capítulo de número 1, diz assim, olha. Vou pregando aqui, ele vai escutando. A mulher dele vai anotar, depois ela passa para ele. Deixa ele aí. Ele foi falar que ele aguenta meia hora. Hã? Vai contando as pedras aí? Ok. Tudo bem. Dá para aguentar, né? Dá. Mas não é para escorar assim, não. Você põe só na mão, assim. Assim, ó. Aí. Não escora aqui, não. Aí você vai repartir o peso. Deixa na mão esticada. Vamos ver. Ainda dá para suportar? Dá? Não, tá bom. Mas já está aumentando o peso, não está? Tá bom, então. Depois a gente vê o que a gente faz contigo. Veja só. Diz assim, versículo de número 12. Isso aqui foi Moisés falando. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas e as vossas diferenças? 3 problemas aqui, irmão. Moisés estava dizendo para Deus, como é que eu ia suportar sozinho as doenças, as enfermidades que o povo tinha, sofrimentos? Como é que eu iria suportar a carga deles? E as diferenças entre eles quando a gente tinha que conviver todo mundo junto? Tudo aquilo ali eram coisas que traziam peso muito grande e que Moisés sozinho não tinha condições de suportar. Ele não ia aguentar. Assim, são as coisas que às vezes você vai passando na vida. Por um tempo você vai suportar. Moisés, para poder tirar esse povo do Egito, você vê que ele não queria nem ir sozinho, Deus deu Arão. Mas espiritualmente,
quem sustentava o povo de Israel era Moisés. Lá mais adiante é que Deus mandou ele consagrar Arão, os filhos de Arão, para que eles pudessem ajudar ele. Mas era só ele sozinho. Você vê que nem sozinho, espiritualmente, você vai conseguir ajudar as pessoas. É por isso que na nossa igreja, por exemplo, nós temos dias que são determinados para determinadas áreas da vida. Que é para quê? É para a gente te ajudar com aquilo que você carrega. Com aquilo que você não está tendo condições de lidar sozinho. Mas às vezes você fica na sua casa, quando você está precisando de libertação, você não vem na sexta-feira. Você está precisando superar uma crise econômica, uma dificuldade financeira, mas você não vem na igreja na segunda-feira. Você não vem receber ajuda. Assim como como Moisés não conseguia carregar sozinho o peso do povo, eu não posso, por exemplo, sozinho, carregar o peso das pessoas. Eu não posso aqui atender todo mundo, eu não posso aqui falar com todo mundo no mesmo dia, é muita gente para mim sozinho. Eu não posso aqui resolver os problemas que são colocados perante a mim todos os dias, para que eu possa solucioná-los. Por isso é que eu vou precisar de ajuda. Quer ver só? Está pesado aí, filho? Tá? Já não está mais. Hã? 25 ainda? O senhor quer que o senhor fique? Então tá bom. Não. Então tá bom. Vai, socorre ele ali, por favor. E aí? Só escorando agora. Hã? Só escorando. Então ajuda ele. Isso. Melhorou? Aliviou bastante. Você está vendo como a gente precisa de ajuda? Você vai segurando os pesos. Você vê que ele ficou aqui poucos minutos, não ficou nem os 5 que eu falei. Ó. Já estava para escorar. Por quê? Porque pesa. Assim são os problemas na vida. Pode colocar em cima para mim, meu filho? Assim são os problemas na vida, irmão. Eles vão pesando. E você não tem como. Como é que estão os braços agora? Agora você não senta mais na frente, né? Vai que o pastor me chama de novo. Então você vê, o que ocorre? O peso das coisas, ele vai aumentando com o decorrer do tempo. E se você tentar sozinho conduzir, levar isso adiante, você não vai aguentar. Você vai ficar pelo meio do caminho. Às vezes tem até demônios que ele trabalha na pessoa para deixar a pessoa orgulhosa. Não vai pedir ajuda, não. Você não tem que falar isso com ninguém. Ninguém tem que saber o que você está passando. Eu acho que você não deve falar com qualquer pessoa, mas você tem que pedir ajuda. Não é qualquer pessoa que vai lhe ajudar, mas que você precisa de ajuda para você poder se livrar do peso que você carrega na sua vida, isso você precisa. E isso não tem como você escapar se você não procurar. Nem Moisés, que era esse homem todo poderoso de Deus, ele claramente disse que ele não suportaria, que ele não aguentaria. Que aquilo era muita coisa para ele sozinho resolver. E Deus teve que colocar pessoas para que pudesse ajudá-lo. Senão ele não conseguiria levar e cumprir a sua missão. Assim, a missão dele, o alvo dele era levar esse povo à terra de Canaã. A mesma coisa, irmão. Às vezes você não consegue levar a sua família à salvação. Você não consegue levar sozinho a sua família a Cristo. Não, pastor, mas eu oro, eu estou jejuando, eu estou levantando de madrugada. Mas até quando? Nem Jesus, deixa eu te falar aqui, olha, nem Jesus fez o trabalho sozinho. Ele arranjou 12. Dos 12, um bandeou para o outro lado e ficou contra. Mas ele teve que ter a ajuda de 11, para que ele pudesse cumprir
o propósito dele. A mesma coisa, se você sozinho tentar prosseguir em uma jornada, você não vai suportar. É isso que tem feito muita gente parar no meio do caminho. Às vezes vem um problema na família, vem um problema de outra ordem, um problema financeiro, vem um problema físico, vem um problema espiritual, forças que vêm para nos deter, nos prender, e chega uma hora que a gente não consegue nem sair do lugar. Tem pessoas que não conseguem nem vir à igreja. Ela quer, mas não consegue. Por quê? O peso. É igualzinho, por exemplo, aquele gordinho, que ele sabe o que fazer, mas ele só não tem condições de fazer o que ele sabe. Eu brinco com o pessoal, quando a gente vai jogar futebol, por exemplo, ontem eu estava falando com o irmão lá, eu disse assim para ele, quando eu tinha 17 anos, cara, aquilo ali eu fazia assim, olha. Pois é, a minha cabeça sabe o que eu posso fazer, mas eu não tenho condições de fazer aquilo, com esse peso todinho que eu estou aqui. Assim são os problemas na vida. As cargas que são jogadas sobre nós para nos prender. Quer ver só uma coisa? Êxodo, capítulo de número 5. Então lhes disse o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse-lhe também Faraó, eis que o povo já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos seus oficiais, e dizendo, aos seus chefes e oficiais, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos a nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confie em palavras de mentira. Então saíram os oficiais do povo e os seus chefes, e falaram ao povo, dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai vós palha de onde os achastes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os oficiais os apertavam, dizendo, acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, e os oficiais de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes, por que não acabastes vossas tarefas ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo, por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá aos teus servos. E nos dizem, fazei tijolos, e eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa. Mas ele disse, vós sois ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai, palha, porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel se viram em aflição, porquanto se dizia, nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Diga, misericórdia. O Senhor Deus diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão.
Ok. Então, Deus escolheu o trabalho para nos abençoar, não para nos afligir. O trabalho ele tem que ser algo que nos traga dignidade. Você sabe, por exemplo, que quando você consegue fazer as coisas, resolver as coisas, quando você consegue prover com o seu trabalho, com o seu sustento, as suas mãos, você fica feliz, porque você está conseguindo manter o que é seu. Mas, veja só, quando Moisés chegou e começou a falar com o povo de Israel sobre a libertação do Egito, a sair do Egito, a sair daquela condição miserável que aquele povo vivia, o faraó fez uma coisa que já havia sido feita 429 anos atrás, que era a escravidão. Agora o que ele faz? Ele aperta mais ela. E ele aperta para quê? Ele aperta com duas coisas bem claras e definidas por ele. Primeiro, ele diz, para que vocês tirem da ideia de vocês esse negócio de sacrificar ao seu Deus. Irmão, tem pessoas que elas trabalham tanto, e elas se esforçam tanto, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, a pessoa se esforça tanto que no final do dia, você não quer nem pegar na Bíblia, nem fazer uma oração, nem colocar seu joelho no chão. Você quer uma cama para você descansar seu corpo. Porque você está arrebentado na alma e no físico. E você sabe quem é que cria tudo isso para nós? Satanás, através da nossa ganância. Eu tenho que ter, eu preciso ter, eu necessito ter, eu vou correr atrás, né? E tem gente que corre tanto atrás que quando ele consegue isso, ele não tem para quem oferecer isso. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu estou fazendo isso pela minha família, são os meus filhos, é a minha esposa. Daqui a pouco ele consegue tudo que ele queria para a esposa, e cadê a esposa? Ele não tem mais uma esposa, ele tem uma mocreia do lado dele. As pessoas trabalham tanto que elas não têm tempo para ouvir uma pregação da palavra de Deus sem cochilar, sem dormir. De tão cansada que a pessoa se encontra, às vezes de passar até para poder, muitos, por exemplo, trabalham, fazem uma faculdade para melhorar um pouco a vida, e a pessoa trabalha de dia, estuda à noite, e às vezes vai até as altas madrugadas da noite para cumprir com aquilo que elas necessitam, com a sua faculdade, para cumprir com o seu trabalho, e as pessoas trabalham extrapolando no tempo, extrapolando nas horas, com o objetivo de alcançar metas, de alcançar objetivos. Mas, na realidade, isso são cargas impostas sobre nós com um claro objetivo, nos afastar de Deus. Esse peso que é colocado sobre nós é para nos afastar de Deus, para a gente não fazer para Deus o que de fato mudará a nossa vida. Tem muita gente que hoje a vida delas é igualzinho à vida de Israel no Egito. A diferença é que nós moramos em Belém do Pará. Mas muitos não têm forças. Muitos não têm, nem sequer, alguns chegam a dizer, eu não tenho tempo. Quantos, por exemplo, chega o domingo, é o único dia que eles têm na semana para descansar, e eles dizem, eu não posso nem ir na igreja porque eu estou quebrado. Eu preciso recuperar meu físico, eu preciso descansar um pouco a minha cabeça. Nós vivemos numa geração que vive a poder de tranquilizantes, remédios estimulantes. Nós vivemos numa geração
aonde a depressão, aonde as aflições, as angústias é que está matando. E tudo isso por quê? Porque Satanás não está diretamente nos afligindo, direto do inferno, lançando algo sobre nós. Não. Ele está simplesmente fazendo como o faraó. Faça decretos. Dá ordens. Vai ter que ser assim. Se as palavras que Israel estava ouvindo eram palavras de mentiras, para que se preocupar com a mentira? A mentira tem perna curta, a mentira não leva ninguém a lugar nenhum. Por que ele estava preocupado de Israel ouvir a palavra de Deus? Porque ele sabia que naquela palavra tem poder. Por que Satanás cria situações para trazer tanto trabalho para a senhora, para o senhor fazer? Porque enquanto isso, você não terá tempo para ouvir. Você não terá tempo para escutar algo sobre Deus. Você não terá condições de ler nem sequer as Escrituras Sagradas. E se você ler, você não entende nada, porque sua mente está saturada do trabalho, sua mente está cansada do dia a dia, dos problemas, e ainda tem que chegar em casa, resolver os problemas de casa, ainda tem que resolver os problemas da família, ainda tem que resolver as contas, as coisas todas a serem pagas, então sua cabeça vira um turbilhão. O que você vai querer? Como diz em Minas Gerais, sombra e água fresca. Tem gente que às vezes chega e diz assim, olha, eu estou tão cansado que eu não quero nem comer, eu prefiro descansar. Não quero nada. Só quero repousar um pouco, que eu não aguento mais. Minha cabeça está para ferver. Aí é remédio disso, é remédio daquilo, é remédio não sei do que. E sabe o que é isso? Isso são gente crente. Gente de Deus. Aqui era o povo de Deus, não eram os estranhos. Dá ocupação, dá-se metas, dá-se objetivo e nós temos que alcançar. E eles vão ter que fazer. Não diminua o serviço, não diminua. E o faraó disse claramente para Moisés, Moisés, por que vocês estão fazendo com que o povo deixe as cargas deles? Eles não podem deixar as cargas, eles têm que continuar nesse trabalho. Porque é um meio de você prender, sem a pessoa achar que está presa. Muita gente hoje está presa a algumas situações, mas pastor, se eu parar com isso aqui, como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou ter recursos? Pois é, daqui a pouco você não vai ter família, ou talvez a sua família não te tenha. E você vai se afligir tanto que você vai destruir sua própria vida. Porque se Deus não interferisse, e se Deus não tirasse essa carga do povo, não libertasse o povo disso, eles iam morrer. Como muitos perderam a vida, como muitos morreram exaustos, de tanto trabalho, de tanta situação, de tanta coisa. Porque tem pessoas que pensam que somente as doenças ou os problemas financeiros é que são cargas. A família. Minha família é um peso, meu marido, minha mulher, meus filhos. É um peso. Eu tenho que sustentar todos eles, eu tenho que prover tudo. Aprenda uma coisa. Quem é que não deixa nada faltar para a gente? Nós não temos que deitar numa rede e ficar esperando Deus fazer, mas nós também não temos que nos matar para alcançar o que não estamos conseguindo alcançar. Nós precisamos entender que tem um meio termo. Um tempo atrás eu conversei com um senhor, ele é dono de uma fábrica muito grande. E ele me disse o seguinte, ele disse, pastor, eu levanto todos os dias às 3 horas da manhã. Tem 22 anos que eu faço isso. E eu disse para ele, qual é a média, que hora que o senhor deita? 11, meia-noite. Tem dia que às vezes eu duro 2 horas por noite. E eu levanto,
e vou para a fábrica para poder abrir e ligar as máquinas para quando der 7 horas. As máquinas já estão todas preparadas. Quando os funcionários chegam, eles já vão direto para o trabalho. Porque se eu não fizer isso, eles vão chegar lá às 7 horas da manhã e eles vão começar a trabalhar às 10 da manhã e a produção cai. Porque ao meio-dia, eles têm que parar para o almoço. E 2 da tarde eles retornam. Então, praticamente, 5 horas eles vão embora, então eles não vão trabalhar quase nada. Então, para mim poder aproveitar toda a mão de obra, eu mesmo faço esse sacrifício, que levanto todos os dias às 3 horas da manhã. Tá bom. E agora, como é que está o teu corpo? Agora eu não estou aguentando mais não. Começou a aparecer isso, começou a aparecer aquilo. Pois é. É a carga. Lembra que Paulo disse para a igreja de Corinto: aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá? O que é o templo de Deus? É aqueles templos grandiosos que fazem? É o templo de Salomão? Não. O templo de Deus é o nosso corpo. O que nós estamos fazendo com ele? Não é o diabo, não. Somos nós que estamos destruindo. Jovem, você que fica na internet às madrugadas, não dorme, não repousa. Outro dia um estava falando comigo, isso é confissão de pastor, não posso falar com você nome nem lugar, mas um estava me dizendo o seguinte: pastor, eu não durmo, eu fico a noite toda acordado e eu saio de casa e vou direto para a igreja, porque ele é músico, e ele vai direto para a igreja para poder participar do louvor na igreja. E ele fica às madrugadas acordado. Eu disse: fazendo o quê? Às vezes eu estou na internet. Está na internet estudando sobre a Bíblia? Com certeza não é, porque se for dá sono. O que o pessoal faz, irmão? A pessoa fica ali, trazendo sobre o corpo dela uma pressão. É por isso que hoje nós temos tantas doenças que nos atinge, que nos alcança, e elas vêm provenientes justamente disso. Muita gente saiu de lá do Egito doente. Tanto é que Moisés diz aqui, onde eu li para você em Deuteronômio 1, versículo 12. Como é que eu vou suportar as doenças de vocês? Moléstia é doença. Agora, o que Deus fez para curá-los? Eles não morreram no deserto por nenhuma doença, porque Deus mandou Moisés dizer para eles: se vocês guardarem o que eu vos ensino, se vocês fizerem o que eu mando a vocês, eu sou o Senhor que te sara. Então Deus os curou no deserto. Às vezes nós não entendemos que justamente o peso que é colocado sobre nós é proposital. Porque ele tem 2 objetivos. O primeiro é nos afastar de Deus. O segundo é destruir o nosso corpo. A gente, antes da data de validade, já está vencido, né? Porque Deus nos deu 70, né? Com 80, assim, com um pouquinho de canseira, e tem uns que passam de 80, chegando quase a 90, né, vô? Aí o vô não está nem me ouvindo. Foi 91 que ele fez? 90? Já completou já? Os 90, pois é, já chegou os 90. Então o que ocorre? Alguns chegam assim já um pouco cansados, já não tem mais a mesma mobilidade de antes. Mas Deus nos deu esse tempo para a gente poder viver. Mas muitos não conseguem chegar às vezes na metade disso e param no meio do caminho. E tudo isso por quê? Porque não se libertou das cargas, do peso que carregava, do peso que trouxe em seu corpo. Isso foi o que ocorreu, que Faraó fez com Israel. E isso é o que o diabo faz hoje com os cristãos, com o povo de Deus. Para a gente não ter tempo para Deus, para a gente não ter tempo para oração, para a gente não ter tempo para um estudo bíblico.
Para a gente não ter tempo nem de vir à igreja. Você vê que tem pessoas que dizem assim, não dá para mim ir, eu gostaria de ir, mas eu não tenho como ir. E cansado do jeito que eu estou, se eu for, eu não vou prestar atenção em nada, eu vou chegar lá, eu vou dormir. Olha para o seu vizinho aí, para ver se ele está dormindo. E olha que eu estou gritando, hein? Mas tem gente que ainda consegue dormir ainda. De tão cansado que a pessoa está, que a pessoa dorme. Eu não falo nada, irmão, porque a gente sabe que a pessoa está debaixo de uma pressão. Porque a pessoa que sai da casa dela para vir aqui, ela sai de lá para poder ter um contato com Deus. É igual, mais ou menos assim, se você estiver muito cansado, não vem no culto da manhã, vem no culto um pouquinho mais tarde, repousa seu corpo, porque o culto tem que ser proveitoso para você. Você tem que participar dele, você tem que estar ligado nele. Você tem que oferecer a Deus os seus sacrifícios. O sacrifício que nós oferecemos a Deus é os lábios que louvam o seu santo nome. A gente tem que adorar a Deus, a gente tem que louvar a Deus, a gente tem que glorificar a Deus, e o diabo não quer que a gente tenha tempo para glorificar a Deus, para adoração. Pelo contrário, o que ele quer é que você não tenha tempo para isso, e é isso que ele faz para a gente poder não ter condições de dar a Deus o que Deus deve receber de nós, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor. Salmo de número 38. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Diga misericórdia. O que é a coisa que pesa aqui? Ele está falando de iniquidade. O que significa iniquidade? Erros. E o que significa pecado? Errar o alvo. Então, iniquidade significa pecado. E o pecado pesa. O pecado pesa. Ele tira as forças da pessoa. Você vê, por exemplo, eu fico olhando que antigamente a gente não tinha assim muitas pregações, mas a gente tinha uma rigidez na vida. Como assim? A maioria de nós aqui, os que têm mais de 40, quem tem mais de 40 aí, levanta a mão. Isso. Nós estamos ficando velhos, hein? Velho é o capeta, nós estamos experientes. Mas quem tem mais de 40, lembra que os nossos pais traziam a gente assim Faz uma besteira para ver. Sua orelha vai arder, vai ser assim, ó. De mão aberta. Um cintozinho, tem nada demais. Né? O que tivesse a minha mãe, o que ela tivesse na mão, visitava a gente. E a gente então andava na linha, porque senão sentia o sabor na hora, né? A gente andava assim. Hoje em dia, nós temos muitas pregações, mas nós não temos mais aquele andar na linha. Então essa galera dos 40 ainda é um povo mais animado, porque eles aprenderam a andar na linha e eles conheceram a palavra de Deus, e aí eles passaram a ordenar melhor ainda os seus caminhos. Mas a galera mais recente, eles não têm mais nem aquela linha que a gente tinha, e eles não têm esse andar das Escrituras Sagradas. Aí eles fazem o que as forças deles os concedem fazer, só que chega uma hora que eles perdem a força. Por quê? Porque não andar na linha é andar no pecado. E andar no pecado
é tirar as nossas forças. Por que que nós hoje, presta atenção, venha cá os obreiros, por favor. Olha para eles aqui, irmãos. Está olhando para eles? Diga para eles assim, ainda é bem que Deus tem misericórdia de vocês. Fala para eles, vocês são de Deus, mas que vocês são feios, são. Olha aí. Olha só, veja bem. Davi, quantos anos tu tem? 50. Quantos anos tem, seu Pedro? 59. 62. 62. Quantos anos tem? 54. A mulher eu não vou perguntar, não. A mulher fica tímida quando fala da idade. Quantos anos tu tem? 50. 50. Ok. O senhor trabalha? Trabalho. O senhor trabalha o senhor faz o quê? Eu sou vigilante. Vigilante. Trabalha à noite? À noite, de dia, À noite, de dia, qualquer hora. onde for convocado. É? É. É assim onde... Hoje você vai para tal lugar. Isso. Como é que é o seu trabalho assim? É 12 por 36? Ou coisa assim? É 12 para 36, é 8 horas. Quando tiver de folga, né? Do Se outro... tiver de folga. Trabalho. É convocado. Folga é só 8 horas. Não, quando está de folga, aí se tiver um trabalho extra, é convocado. É convocado. E obrigatoriamente. Ok. Tá bom. Tu também é vigilante, né, Davi? Sim, senhor. Tá, agora trabalha de noite, Davi? Não, só à noite, 12 para Você 36. não dorme, não? Jesus falou que a noite é para dormir. Quando é pra está na trabalhar? folga, dorme, né? Ali, Quando dá para dar uma quebrada também. dá para dar uma quebrada? Dá. Ali. O senhor trabalha também, seu Pedro? Trabalho. Não aposentou ainda, não? Não, não. O senhor trabalha? Trabalho por conta própria. Amém. Ok. Eles trabalham. Ainda tem tempo de poder vir para a igreja, ajudar. Eles limpam essa igreja aqui 2, 3 vezes por semana. Eles ajudam nos cultos, todos eles trabalham. E ainda encontram forças para poder vir aqui. Como essas mulheres são donas de casa, outras trabalham fora. Algumas já têm um pouquinho chegado, um pouquinho mais na idade. Mas encontra ainda disposição para ajudar a gente, pelo menos no envelope na igreja. Mas por que eles conseguem isso? Porque eles estão livres dessa carga aqui do pecado. Agora, minha irmã, meu irmãozinho, você que tem 16, 17, 18, 22, 23, por que você não aguenta trabalhar e vir ajudar a gente como essas pessoas aqui o fazem? Porque o pecado pesa em você. O pecado não deixa a gente ter forças para gastar nas coisas de Deus. Mas o pecado deixa a gente ter força para gastar na noitada, para gastar na jogatina, para gastar com a mulherada. O pecado, ele deixa a gente ter força para ter as coisas que vai levar a gente para o inferno. Mas a gente, força para a gente poder fazer as coisas para Deus, a gente não pode. Então, por isso que eu estou mostrando a você, veja esses homens, veja essas mulheres. Não são pessoas à toa, são pessoas que lutam no dia a dia, pessoas que trabalham. E a gente ainda enche a paciência deles aqui ainda, e tem dia que dá briga com eles. E mesmo assim eles têm força para vir. Por quê? Porque não deixa o pecado dominar. Se o pecado dominar, eles vão perder as forças, como qualquer outro ser humano normal, vai perder as forças. O motivo não é a falta de tempo, o motivo não é o trabalho, o motivo não é a faculdade, o motivo não é o que você tem que fazer. O motivo é que o pecado tira as nossas forças para a gente não servir a Deus. Mas hoje Jesus vai tirar esse fardo de você. Hoje Ele vai tirar isso aí. Obrigado, tá, irmãos? Vai na paz. Por isso que nós temos que ter cuidado. Como o salmista Davi diz, que era um homem forte, um homem de Deus. E ele diz, as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como uma carga pesada. São demais para as minhas forças. Ele não tinha forças para prosseguir. Assim, as duas coisas. Satanás pode utilizar o pecado ou o trabalho para impor cargas em nós, para você não ter disposição para poder servir a Deus. Sexta-feira, eu estive com um médico
E eu estava conversando com ele, eu perguntei para ele: doutor, o senhor ainda está fazendo aqueles estudos ainda? Ele disse: eu não posso parar. Eu tive semana passada na França em um congresso sobre diabetes. E agora eu estou indo para Boston, que eu vou passar lá 15 dias, estudando sobre o diabetes. A gente não pode parar. Porque a gente lida com a saúde das pessoas. Eu estava aqui fazendo culto, eles me ligaram, eram umas 7 horas, 7h30 da noite, eu terminei o culto aqui, 9 horas da noite, 9h05, eu liguei para lá, ele estava na clínica. Trabalhando. Estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha. E ele disse: eu não posso parar porque eu estou lidando com a saúde das pessoas. Quando ele me falou aquilo, eu disse assim: ele lida com a saúde. E eu tenho uma responsabilidade pior ainda, porque eu lido com a vida. Tem dia que a gente está cansado. Às vezes brincando com ele, falando para ele, ele me perguntando sobre a minha jornada, e eu dizendo para ele, ele falou assim: de 1 a 10 assim, como é que o senhor está? O senhor se define? Eu falei: 1000. O senhor quer que eu te diga como é que é a minha jornada de todos os dias? É assim, 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 assim. E eu ainda me culpo ainda, fazendo todas essas atividades e essas coisas e essas ocupações, e eu acho que eu ainda não estou fazendo nada. Mas entenda bem, se o camarada estuda, que é para poder descobrir meios de curar as pessoas de suas doenças, imagine, meu irmão, a Bíblia está aqui, que é para livrar a gente do inferno. E às vezes a gente não estuda ela. A gente não vai atrás. Tem um seminário bíblico, você não participa. Tem uma reunião especial, como a mulherada, por exemplo. Cadê as mulheres da igreja? Levanta a mão. Já dá um anúncio aqui para não me encher minha paciência. Sábado, 18 horas, tem reunião de mulher aqui na igreja. Então, o que ocorre? Já botaram até o convite aqui, ó. Aí aqui. Esse convite aqui, roxo aqui, ó. Quando você receber aqui é para isso. Sábado que vem. A pessoa não participa. Não, mas é que eu estou trabalhando, é que eu estou ocupado. Eu não estou tendo condições. Luta contra isso. Se liberte disso. Sai fora disso. Não deixe que isso domine. Se é o pecado, Jesus perdoa. E não fique deixando que isso te prenda mais. E se é o trabalho, calcule a dose. Você pode estar exagerado nela. Porque você pode estar com o trabalho destruindo 2 coisas que Deus lhe deu: sua família e sua própria vida. Você pode estar acabando com ela e isso é o seu trabalho. Mas por quê? Porque Satanás é que está colocando você para trabalhar. E você trabalha, trabalha, trabalha e não tem resultado. Quando a Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. A gente tem que ter a bênção sobre aquilo que nós fazemos. Não temos que ficar com o braço cruzado em casa sem trabalhar. Temos que trabalhar, mas não morrer no trabalho. Não morrer para poder conseguir as coisas. Deus te abençoa no que você faz. E você pode prosperar, crescer, ser bem-sucedido e ter todas as necessidades supridas. Digam graças a Deus.